A partir de agora tem início a 39ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga. Hoje, dia 26 de novembro de 2013, terça-feira. A presente sessão será presidida pelo vereador Sérgio Daguano, secretariada pelo vereador Claudio Derechida, e a presença dos demais vereadores, Osniri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, José Carlos Paixão e Luiz Carlos Lousão. Portanto, a partir de agora tem início a 30ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Astorga. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão. Solicito ao secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. 39ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Chida, presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzão. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Martioli. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. E Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 26 de novembro de 2013. Sérgio Daguano, presidente. Solicito ao vereador José Carlos Paixão para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Bendizei o Senhor, vós todos servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Realizado aos 19 dias do mês de novembro de 2013, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador Sérgio Daguano, sendo secretariado pelo vereador Claudinei Chida. E contando ainda com a presença dos demais vereadores, Osniri Pires Gonçalves, Ademir Batista da Silva, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, Maurício Giuliani e Luiz Carlos Lorenzão. Esteve ausente o vereador José Carlos Paixão. Abrindo os trabalhos, o presidente pediu ao vereador Ademir Batista da Silva para fazer a leitura de um texto bíblico e, em seguida, solicitou para o secretário fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Continuando, o secretário fez a leitura do material de expediente, que constou do projeto de lei número 75/2013, que altera o anexo 1 da Lei 1388/98-E, do dia 26 de março de 1998, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do município de Astorga e da outras providências. Projeto de Lei número 76/2013, que autoriza o município de Astorga a firmar convênio com o consórcio Intergestores do Paraná Saúde, com vistas à operacionalização das ações de assistência farmacêutica do SUS no município e da outras providências. O projeto de lei número 77/2013 altera dispositivos da Lei Municipal 1789/2005, do dia 5 de outubro de 2005, que dispõe sobre a contratação de pessoal na área da saúde pública, denominada Programa Saúde da Família, que é o PSF, e da outras providências.
Já o projeto de lei número 78/2013 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e conceder subvenção social à Associação dos Servidores Municipais de Astorga, que é a ZEMA, e dar outras providências. Projeto de lei número 79/2013 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal proceder à alienação de bem imóvel e dar outras providências. Já o projeto de lei número 80/2013 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de um crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Astorga para o exercício de 2013 no valor de R$ 7.000. O projeto de lei número 81/2013 acrescenta dispositivo à lei número 2174 do dia 29 de setembro de 2009, que dispõe sobre o sistema tributário do município de Astorga e dá outras providências. Projeto de lei número 64/2012, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, e o projeto de lei número 65/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual, que é o PPA. Projeto de resolução número 5/2013 altera o regimento interno da Câmara Municipal de Astorga, e a emenda à Lei Orgânica Municipal número 2/2013, que modifica a Lei Orgânica do município de Astorga, alterando os artigos que especifica. Continuando, passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação o projeto de lei número 73/2013, que dispõe sobre o Conselho Escolar para o estabelecimento de ensino da rede pública municipal de Astorga, nos termos do artigo 96 da lei número 2447/2012 e da outras providências, onde foi aprovada por todos. O projeto de lei número 74/2013, que autoriza o parcelamento sobre taxas e impostos municipais e autoriza a bonificação para o pagamento à vista, referente ao exercício de 2014 e da outras providências, onde foram aprovados por todos. Em segunda discussão e votação, a emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2013, que complementa o artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, dispondo sobre a provisão de cargos comissionados na administração pública direta, indireta, fundos, fundações, autarquias, empresa pública e no Poder Legislativo do município de Astorga, Estado do Paraná, e da outras providências, onde foi aprovada por unanimidade. Passou então ao período das explicações pessoais, usando a palavra o vereador Marcos Alberto Cavallari. Disse que o projeto de lei da ficha limpa veio para moralizar as contratações na administração pública. Já o vereador Ademir Batista da Silva falou sobre a visita do bispo da Diocese de Apucarana em nossa cidade e nesta semana de orações. Já o vereador Marino Martioli comentou que nesta data se comemora o Dia da Bandeira e também que estão abertas inscrições para as eleições de diretores da escola do município de Astorga. E também alerta os comerciantes e funcionários que vão trabalhar e deixam seus veículos na frente dos estabelecimentos, prejudicando as visitas dos clientes, pois não existem locais para estacionar nas ruas centrais. Pede o apoio da administração municipal para valorizar nossos artistas e a nossa cultura, exemplificando
com a obra em madeira que se encontra guardada na Casa da Cultura, que deveria estar exposta ao público. Encerrando, o presidente disse que amanhã se comemora o Dia da Consciência Negra, mas que devemos também pensar em melhorar muito a consciência humana. Pede maior patrulhamento e fiscalização na Avenida Presidente Epitácio, onde grupo de jovens se reúne com bebidas e som alto, prejudicando os moradores da referida avenida. Parabeniza a atitude do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que julgou os mensaleiros, decretando a prisão dos mesmos. Disse que nesse início de semana esteve em Curitiba, juntamente com os vereadores José Carlos Paixão e Claudina Erechida, para assistir ao ato de votação da Assembleia Legislativa em que o município de Pitangueira passou a fazer parte da comarca de Astorga. Sem mais, agradeceu a presença dos vereadores e pessoas em plenário, dando por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata. Astorga, 19 de novembro de 2013. Sérgio Daguano, presidente. Claudina Erechida, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura do material de expediente. Projeto de lei número 84. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e a conceder subvenção social ao Conselho Comunitário de Segurança de Astorga e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta egrégia casa o incluso projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e a conceder subvenção social ao Conselho Comunitário de Segurança de Astorga e da outras providências. O referido recurso será destinado à aquisição, manutenção de equipamentos, câmeras de segurança para o monitoramento da cidade, tendo em vista o significativo aumento da criminalidade nos municípios de pequeno e médio porte, como o caso do município de Astorga. A fim de combater estas estatísticas, se faz mais do que necessária a instalação de câmeras de segurança que ajudará sobremaneira a identificação dos autores desses delitos e além de coibir a sua prática. O convênio a ser celebrado com o Conselho Comunitário de Segurança de Astorga é uma junção de força entre o poder público, a comunidade organizada e o poder judiciário. Outro sim, solicito que o alusivo projeto de lei seja apreciado e votado em regime de urgência. Paço Municipal, 26 do mês de novembro de 2013. Atenciosamente, Arquimedes Irodo, Prefeito Municipal. Passamos agora para o projeto de lei número 85/2013, súmula. Denomina a rua projetada A, localizado no distrito de Santa Zélia, neste município de Astorga, Estado do Paraná. O vereador Osni Pires Gonçalves, no uso de suas atribuições legais e regimentais, a apresentou. A Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, aprovou. E eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Fica denominado de Domingos Vendrames a rua projetada A, localizado no distrito de Santa Zélia, neste município de Astorga, Estado do Paraná. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Astorga, 26 de novembro de 2013. Osni Pires Gonçalves, vereador. A justificativa será dada pelo nobre vereador. Solicito ao secretário se existe algum vereador inscrito em nível próprio para fazer uso do horário de expediente. Senhor presidente, não há vereador inscrito.
Vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e em seguida em votação as matérias. Projeto de Lei número 64/2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Astorga para o exercício financeiro do ano de 2014 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa colenda Casa Legislativa o projeto de lei cujo teor refere-se ao orçamento geral do município de Astorga para o exercício de 2014. Ressaltamos que essa lei, essa administração, ao elaborar o referido projeto de lei, o fez dentro do mais alto espírito público, procurando distribuir as verbas a cada segmento, segundo seu grau de necessidade, em consonância e obediência à Lei Federal número 4.320. O objetivo dessa administração, como o próprio projeto traz em seu conteúdo, nada mais é do que procurar atender a todos os interesses de nossos munícipes, sem medir esforços tanto na área de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, transporte, enfim, todas as áreas que abrange a administração municipal. Com ênfase ao programa de educação, conforme determina a lei federal, que cabe aos municípios aplicar, no mínimo, 25% de sua arrecadação oriunda de impostos, compreendidas as transferências constitucionais. Como as autarquias, fundos e fundações instituídas pelo município devem ter orçamento próprio, conforme lei orgânica municipal, para que seus atos tenham validade, estamos incluindo nesse projeto de lei a devida autorização para que as mesmas possam dar cumprimento às suas finalidades. Assim, temos a certeza da acolhida do presente projeto, que essa Corte Legislativa há de transformar em justa e oportuna lei. Arquimedes Iroldo, prefeito municipal, Astorga, 30 de setembro de 2013. Primeira votação, em discussão, projeto de lei número 64. Então, é a primeira votação do projeto 64, que é da Lei Orçamentária Anual. Com a palavra o vereador Marcos Roberto Cavallari. Senhor presidente, senhores vereadores, os amigos presentes, os ouvintes da Rádio Astorga, meu boa noite, amanhã meio-dia e meio, meu bom dia. Sobre esse projeto de lei orçamentária anual, faz tempinho que já está nesta casa, tinha até algumas coisas para a gente fazer, algumas emendas em alguns lugares aí, mas eu me dispensei de fazer isso. Porque nem os requerimentos que a gente faz ele não atende, muito menos uma emenda que a gente colocar aí. Se daí a gente faz a emenda, coloca aí, porque eu já passei outro mandato por aqui e é a mesma coisa. É fazer ir lá e fazer de conta que nada está acontecendo e que não vai resolver. Ele só quer fazer o que ele quer e o que está aí. Então não adianta nós ficarmos fazendo emenda. É melhor a gente já ir dizendo sim, fazer logo a turma de um amém, que nem o povo usa falar que a gente está desta forma, e dizendo amém para ele. Porque não adianta fazer emenda aí não, porque vai fazer emenda e vai ficar lá guardado aí nesse meio sem resolver nada. Que nem os nossos requerimentos, nem nossas indicações, ele resolve fazer nada. Ele só faz aquilo que ele quer. Ele está acostumado e sempre foi assim. É só isso, senhor presidente. Com a palavra, mais algum vereador? Então, a lei orçamentária anual, primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Projeto de lei número 65/2013, que é o Plano Plurianual, PPA, do município de Astorga para o período de 2014 a 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal vem à Câmara Municipal, assim perante a sociedade, apresentar o projeto de lei que institui o Plano Plurianual do município de Astorga para o quadriênio 2014-2017. A Constituição Federal determina à União, Estados e municípios a elaboração de planos plurianuais, constituídos de diretrizes gerais, conjunto de objetivos e metas da área pública, para investimentos e para programas de duração continuada, e diretrizes orçamentárias, metas e prioridades da área pública para orientar a formação dos orçamentos anuais, objetivando maior integração entre o planejamento de longo prazo e a elaboração e execução dos orçamentos anuais. A disciplina legal encontra-se, além da Constituição Federal, no Decreto Federal 2829, de outubro de 98, na Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e na Lei Orgânica Municipal. O Plano Plurianual é a ferramenta de gestão que busca alinhar
a visão estratégica pelo estabelecimento de objetivos a partir da identificação dos problemas a enfrentar, da elaboração de programas que deverão ser implementados pelas respectivas e diferentes ações dos mesmos, com a identificação dos produtos que se espera sejam resultantes, tudo sendo gerido pelo controle de indicadores de resultado do programa finalístico. Os programas estão divididos em finalísticos, de gestão, manutenção e serviços e de operações especiais, assim definidos. Programa finalístico, que engloba os órgãos cujas ações resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade. Programas de gestão, manutenção e serviços, que englobam os órgãos cujas ações são de natureza tipicamente administrativa, destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Operações especiais, que englobam as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Conforme dispõe a Constituição Federal, seu artigo 165, este plano plurianual contempla as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para relativas aos programas de duração continuada. A estimativa da receita seguiu a tendência já apresentada quando da elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO 2014. A mesma linha foi seguida para a estimativa da despesa. Cabe ressaltar que muitas ações constantes deste plano plurianual vão depender de recursos transferidos pela União ou Estado, a título de transferências voluntárias ou operações de crédito. Concluímos e esperando que a matéria receba a necessária e imprescindível colaboração dessa colenda casa e seja apreciada na forma regimental. Atenciosamente, Arquimedes Ziroldo, prefeito municipal. Em discussão, o projeto de lei número 65, que dispõe sobre o plano plurianual 2014-2017. Em discussão, lembrando que o PPA, ele é válido para 4 anos, foi desempenhado por uma empresa a qual nós tivemos contato, e os vereadores passaram por todas as comissões, os quais observaram programa por programa em relação aqui. Evidentemente que no decorrer, né, nós estamos com o jurídico aqui da casa, que no decorrer desses 4 anos pode haver alterações. Senhor presidente. Com a palavra o jurídico, doutor Augusto. Então, hoje a Câmara Municipal aprovou, está submetendo a discussão e votação o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Obviamente, ela traça as diretrizes orçamentárias, os planos para a LDO, o PPA para os próximos 4 anos, e a Lei Orçamentária para o ano 2014. Claro que essas modificações, ela não é totalmente fixa, que poderá ter alguma modificação no que se refere à destinação orçamentária. A exemplo, hoje mesmo teremos a votação de um crédito adicional suplementar de R$7.000, em que o município, diante da criação de um consórcio, o SINDAS, né? SINDAS, ele está solicitando autorização legislativa para modificação do orçamento. Então, toda modificação orçamentária necessariamente precisa passar pela Câmara Municipal. Muito obrigado, Augusto. E lembrando sempre dessa última fala, toda e qualquer alteração da LDO e do plano plurianual desses 4 anos tem que passar pela Casa Legislativa, né? Para o nosso aval. Ok? Primeira votação, o projeto de lei número 65, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Projeto de lei número 75, que altera o anexo 1 da Lei 1388, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do município de Açogue e da outras providências. Projeto de lei número 75. O presente projeto de lei tem por finalidade alterar o anexo 1 da Lei 1388, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos. A alteração proposta consiste no aumento de 5 vagas para o cargo de merendeiro para melhor atendimento das escolas e centros de educação infantil do município. Esperamos a pronta apreciação e aprovação desse projeto de lei, o qual necessita que seja discutido e votado em regime de urgência, tendo em vista a necessidade de contratação de pessoal.
Paço Municipal, 12 dias do mês de novembro de 2013, Arquimedes Zuroldo, prefeito municipal. Em discussão, projeto de lei número 75/2013. Lembrando que devido à construção da creche nova, né? Da nova creche, e também que teve que acarretou um número maior de funcionário para essa função. Então, por isso que chegou o projeto de lei número 75, fazendo essa alteração no plano de cargos e carreiras do vencimento do município. Em votação, projeto de lei número 75, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Projeto de lei número 76/2013, que autoriza o município de Astorga a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde, com vistas à operacionalização das ações de assistência farmacêutica do SUS no município e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei, encaminho a essa egressa Casa de Vereadores o projeto de lei em anexo que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde, com o objetivo de operacionalizar ações de assistência farmacêutica. Através do alusivo convênio, o município de Astorga repassará ao consórcio o valor anual de R$200 mil para aquisição de medicamentos em contemplação às necessidades do município no atendimento à população. A aquisição de medicamentos através do consórcio representa ao município de Astorga grande economia, visto que aquele adquire medicamento através de licitação na modalidade pregão eletrônico por sistema de registro de preços, o que tem se mostrado bastante vantajoso, pois se consegue adquiri-lo por menor preço, o que possibilitará ao município a aquisição de maior quantidade de medicamentos e, consequentemente, atendimento a maior número de munícipes. Outro sim, pedimos que esse projeto de lei seja discutido e votado na forma da lei, 12 dias do mês de novembro de 2013, Arquimedes Zuroldo. Em discussão, projeto de lei número 76, com a palavra o vereador Marino Martioli. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas presentes e os ouvintes de casa. Eu acho de suma importância que seja investido o mesmo dinheiro na aquisição de remédios, que existe uma reclamação muito grande das pessoas carentes que vão até o posto e não encontram o remédio desejado. Então, eu acho fundamental que seja investido esse, inclusive para as pessoas que têm doenças crônicas, que são dependentes, enfim, do SUS, para pegar remédio todo mês ou a cada 60 dias, que esse dinheiro venha resolver esses problemas dessas solicitações. Porque acaba vindo para nós, vereadores, as reclamações todos os dias e pedindo, inclusive, ajuda para comprar remédio. Então, acredito que seja o começo da resolução do problema. Muito obrigado. Lembrando também, completando aqui, senhor, Marino, foi analisado por todas as comissões, né? Foi solicitado também, sempre quando vem consórcio, convênios e o valor é alto, essa Casa de Lei sempre está preocupada em saber a legitimidade da onde que veio e da onde que vai. Então foi solicitado, veio junto com o projeto de lei, o convênio com esse consórcio, porque era um repasse de R$120 mil, e agora esse ano foi alterado para R$200 mil, para aquisição maior de remédios. Em 2011 era 80 mil, conforme o jurídico está nos comunicando. 2012, 120 mil. E agora 200 mil reais. Isso quer dizer, a demanda, né? Então, com o crescimento da arrecadação, os investimentos serão maiores, e com esse número de 200 mil reais dá para comprar um número maior, porque está sendo comprado por consórcio. Então, quanto mais pessoas comprando o mesmo produto, evidentemente que o preço ele cai. Tá ok? Então, em votação, projeto de lei número 76/2013. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Projeto de lei número 77/2013, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1789, de 5/10/2005, que dispõe sobre a contratação de pessoal para atendimento do convênio firmado com o Governo Federal na área da saúde pública, denominado Programa Saúde da Família, o PSF, e da outras providências.
Então, a justificativa ao projeto de lei, a criação de empregos públicos para atender a execução de programas descentralizados na área da saúde pública foi determinada pelo Tribunal de Contas através da Resolução 6340. Trata-se de programas onde o governo federal repassa valores aos municípios através de convênio visando o atendimento da comunidade na área da saúde, sendo esses valores despendidos com o pagamento de pessoal, que é contratado através do próprio município. Desse modo, solicitamos que seja o presente projeto de lei apreciado e votado em regime de urgência, 12 dias do mês de novembro de 2013, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Em discussão, o projeto de lei número 77/2013. Mais um ponto favorável para a sogra, né? Quando se fala de saúde, principalmente o programa Saúde da Família, que foi tão retalhado nos últimos anos aí em outras gestões. Então, aqui está a valorização desses profissionais para que amplie esse programa para a Astorga aí, que desafogue um pouco mais o hospital, os atendimentos fora da cidade, o posto de saúde. Então, o programa Saúde da Família faz esse atendimento. Querendo ou não, a gente percebe que houve uma mudança aí no atendimento em casa do programa Saúde da Família. Então, mais uma vez, a contratação do programa Saúde da Família para a Astorga. Os favoráveis, em votação, o projeto de lei número 77. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Projeto de lei número 78/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio e a conceder subvenção social à Associação dos Servidores Municipais de Astorga e da outras providências. O referido projeto e o referido recurso será destinado ao desenvolvimento de ações e atividades voltadas ao fortalecimento do associativismo entre os servidores municipais, através das ASEMA, com o objetivo de conceder abono de Natal aos servidores municipais, estagiários que prestam serviço a esta municipalidade e aos servidores aposentados e pensionistas da Previsa, no importe de R$ 200, na forma de vale-compra, que poderá ser utilizado em estabelecimentos comerciais localizados neste município de Astorga. Paço Municipal, 18 dias do mês de novembro de 2013, atenciosamente, Arquimedes Iroldo. Em discussão, o projeto de lei número 78/2013. Esse projeto aqui é o abono de Natal no final de ano para os funcionários públicos, tanto aposentados e estagiários, que receberão no valor de R$ 200 agora em dezembro, os quais deverão, em vale e compra, né? Que deverão ser, vão ter que ser gastos no próprio comércio de Astorga, mediante apresentação de nota fiscal, que aí já acarreta a arrecadação da própria loja para o município, tá ok? Então, em votação, o projeto de lei número 78/2013, os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. O projeto de lei número 79/2013, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bens, imóvel e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei. Através do presente caminho projeto de lei que solicita autorização legislativa para que se proceda à alienação do imóvel denominado área PMA 4, com área total medindo 3.316 metros quadrados, localizado no Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Astorga, Estado do Paraná, conforme divisas e confrontações descritas no presente projeto de lei. O imóvel acima descrito será destinado à execução do Programa de Desenvolvimento Econômico deste município, através do qual busca-se a implantação de novas indústrias e geração de emprego e renda para o município. A alienação do imóvel será precedida no processo licitatório na forma da lei. Assim, solicitamos sua apreciação e votação. Paço Municipal, 18 dias do mês de novembro de 2013, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Em discussão, o projeto de lei número 79/2013. Lembrando que o projeto, sempre quando que vem a essa casa, um projeto de lei onde a alienação de um imóvel, né, de um terreno, essa casa de lei tem a sua equipe, tem as suas comissões formadas pelos vereadores, os quais fazem visita em loco, apreciado pelo mapa, que também a gente solicita. Então, nenhum terreno nesse município, passou por essa casa, tem que ser feita uma visita em loco e confrontado certinho se é de acordo com o projeto, tá ok? Então,
Em votação, projeto de lei número 79/2013. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Projeto de lei número 80/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de um crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Astorga para o exercício de 2013 no valor de R$ 7.000. A justificativa ao projeto de lei. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.000 para atender as despesas com a Sindast, o Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da região de Astorga, constituído pelos municípios de Astorga, Centenário do Sul, Colorado, Jaguapitã, Miraselva, Nova Esperança, Paranacite, Prado Ferreira e Santa Fé. Protocolou proposta junto ao Ministério da Integração Nacional através do Sincov, para obtenção de recursos financeiros, para aquisição de equipamentos, para conservação e reparos da malha asfáltica dos municípios que compõem os consórcios. Para a conclusão da análise da proposta pelo referido Ministério, se faz necessária a comprovação por cada ente consorciado da consignação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, da existência do valor da contrapartida, o que, em caso, será na constante no presente projeto de lei. Esperamos a pronta apreciação e aprovação desse projeto. Edifício da Prefeitura Municipal, 19 dias do mês de novembro de 2013, Arquimedes Haroldo, Prefeito Municipal. Em discussão, projeto de lei número 80. Lembrando que esse projeto de lei aqui é o repasse que refaz de R$ 7.000 para o Sindast, que é esse consórcio público, formado por todos os municípios que foi lido aqui, para a aquisição dos equipamentos para o reparo do asfalto em todos os municípios. Lembrando que a Astorga que lidera esse consórcio aqui para recapeamento todo, tá ok? Em votação, projeto de lei número 80/2013, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados por todos. Projeto de lei número 81/2013, que acrescenta ao dispositivo da lei 2.174, de 29 de setembro de 2009, que dispõe sobre o sistema tributário do município de Astorga e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei, com o advento da Lei Estadual 17639, que trata da responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia elétrica e seus encargos em benefícios das famílias de baixa renda residentes no Paraná, cujas unidades consumidoras sejam exclusivamente utilizadas para fins residenciais, em área urbana ou rural, não restou contemplada com os encargos decorrentes do serviço de consumo de energia elétrica quitados pelo governo de Estado, a contribuição de manutenção e expansão do serviço de iluminação pública. Assim, tendo em vista que o programa visa melhorar as condições socioeconômicas da população carente, o município, através do presente projeto de lei, presta sua contribuição com a isenção da contribuição de manutenção e expansão do serviço de iluminação pública para as famílias enquadradas no programa Luz Fraterna. Passo Municipal, 18 dias do mês de novembro de 2013. Em discussão, projeto de lei número 81/2013. Lembrando que o projeto de lei número 81, ele tem, segundo a Lei Orgânica Municipal, tem que ser passado por 2 votações. Então, hoje, dia 26 de novembro, vai ser a primeira votação do projeto de lei 81, aonde fica isento o pagamento de contribuição de manutenção de iluminação pública os consumidores de energia elétrica de classe residencial enquadrada no programa Luz Fraterna. Em votação, projeto de lei número 81/2013, primeira votação. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Primeira votação do projeto de resolução número 05/2013. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Astorga, lembrando que a primeira fase de mudança do regimento interno, e junto com a Lei Orgânica Municipal. A mesa executiva da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, propôs, seu plenário aprovou e o presidente promulga a seguinte resolução. Foi lida na semana passada, justificativa, o regimento interno da Câmara Municipal de Astorga é diploma legal de regulamento e disciplina a atuação do Poder Legislativo e é um reflexo das competências estabelecidas pela Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná e Lei Orgânica do Município de Astorga. Sendo assim, nas matérias que lhe compete, a Câmara Municipal tem autonomia
para alterar o seu regimento interno e adequá-lo de forma que não conflite com a Lei Orgânica Municipal e outros instrumentos legais imediatamente superiores. A presente reforma vem de encontro às recentes alterações que foram inseridas na Lei Orgânica nessa gestão 2013-2014, inovando em alguns pontos, mas sempre com vistas à evolução do serviço público, satisfazendo aos interesses da coletividade, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, que são de observância obrigatória por força de mandamentos constitucionais. Além da harmonia constitucional, as reformas ora apresentadas privilegiam a transparência da representatividade organizando a atuação legislativa, de forma a torná-la mais célere e eficaz. Sendo assim, contamos com o apoio desta Casa a fim de que sejam aprovadas alterações propostas a bem dos serviços públicos. Astorga, 18 de novembro de 2013, Sérgio Daguano, presidente, primeiro secretário Claudiner Ishida. Primeira votação dessa alteração, lembrando que todas as alterações que foram feitas no regimento interno passou por crivo de todos os vereadores e análise das comissões para que isso acontecesse. Então, esse aqui é o primeiro trabalho da mesa executiva, né, de fazer algumas alterações, junto com todos os vereadores dessa casa também aprovando as alterações aqui feitas. Ok? Primeira votação, o projeto de resolução número 05, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2013. Apreciando os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa da proposição supra-referida, bem como os aspectos econômico, financeiro e orçamentário, a Comissão Especial opina pela sua admissibilidade e tramitação. Então, isso daqui é só o parecer das comissões, que toda a lei orgânica, toda e qualquer lei que aqui chegue, qualquer projeto, é passado por comissões. Repito, e gosto de frisar bem isso, de 5 vereadores. Né? São 5 vereadores, que é uma comissão especial para alteração da lei orgânica. Então, a casa permanece. Os vereadores propuseram, a Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, aprovou, e a mesa da Câmara promulga a seguinte emenda à lei orgânica. A justificativa: senhores vereadores, é assegurado aos serviços públicos da administração direta, autárquica e fundacional o exercício simultâneo de mandato eletivo do vereador, com percepção das vantagens do cargo, emprego ou função sem prejuízo dos subsídios do cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horários, conforme previsão contida no artigo 38 da Constituição Federal, bem como o artigo 21 da Lei Orgânica do município de Astorga. Sendo assim, importante que se acrescente aos dispositivos modificada a previsão: a fixação do subsídio dos agentes políticos, prefeito e vice-prefeito, é prerrogativa da Câmara Municipal, por ditado constitucional. Deve ser realizada de uma legislatura para outra e ultimada antes das eleições. Deve ser concebida em parcela única e tem assegurada a revisão anual dos parâmetros idênticos aos da revisão da remuneração dos servidores municipais, sendo autorizada a refixação nos casos de revogação do dispositivo ou ato legal que tenha fixado anteriormente. No entanto, a sua fixação deve ser realizada mediante lei. Da mesma forma, compete à Câmara Municipal a fixação dos subsídios dos vereadores em subsídio único, sendo vedada qualquer outra forma de remuneração, devendo ser respeitado o princípio da anterioridade e inalterabilidade, sendo autorizado unicamente a possibilidade de atualizações limitadas à variação da perda inflacionária, visando a manutenção, à época de pagamento, da expressão monetária do valor original fixado. No que concerne ao afastamento do prefeito no período de 30 dias durante cada exercício, a justificativa está na necessidade de manutenção da rigidez física e mental de qualquer trabalhador. A Constituição da República Federativa de 1988 assegurou no seu artigo 7 o descanso anual de 30 dias remunerados com acréscimo de 1/3 sobre o salário percebido durante o período. Dessa forma, percebe-se que foi assegurado o descanso e o aumento de 1/3 na remuneração para o período de afastamento. No entanto, tem-se aplicação parcial de tal dispositivo ao prefeito, haja vista que, igualmente, aos trabalhadores da iniciativa pública e privada, diariamente à frente da representação do município, exercendo a função a qual foi eleito, circunstância que gera natural desgaste. Salienta-se que, na alteração proposta, não se fala em acréscimo de remuneração pelo descanso.
consistente no pagamento de adicional de 1/3 ou mesmo em abono de férias, na forma como estabelecido para os empregados regidos pela CLT, ou servidores públicos estatutários, conforme direito que lhes são assegurados pela Constituição Federal. Haja vista que esbarra em preceitos constitucionais, que autoriza apenas a fixação de subsídios ao prefeito, em parcela única. Dispositivos legais já mencionados anteriormente pela justificativa, sendo vedada qualquer outra forma de remuneração. Portanto, qualquer disposição que venha conceder ao prefeito acréscimo salarial fora, portanto, fere, portanto, dos limites constitucionais, está passível de sofrer pelo vício da inconstitucionalidade. Ressalta-se, inclusive, que outros municípios vêm adotando tal prática já há algum tempo. Município de Londrina, que assim dispõe no artigo 46 da sua lei orgânica. A título de repouso, fica assegurado ao prefeito o afastamento do cargo de 30 dias durante cada exercício, mediante comunicação à Câmara com antecedência mínima de 10 dias. Nos casos do artigo 45, incisos 1 e 2 e 46 desta lei, o prefeito terá direito aos subsídios. Por estes motivos, salientamos ao ilustríssimo colegas vereadores para que seja aprovado o presente projeto de lei, que inclui, na lei orgânica do município de Astorga, disposições acerca dos critérios de fixação e reajuste dos subsídios dos agentes políticos, bem como institui o período de férias ao prefeito por 30 dias anuais, sem prejuízo da percepção dos subsídios. Sérgio Daguano, presidente, José Carlos Paixão, vice-presidente, e Claudinei Chida, primeiro secretário. Em discussão, o projeto de emenda da Lei Orgânica número 02/2013. Lembrando que essa mudança da Lei Orgânica é uma preparação já de mais de 6 meses, né, Guto? Há mais de 6 meses que nós estamos fazendo algumas alterações à Lei Orgânica, e serão várias alterações. Essa é a primeira etapa de alterações que nós temos que concluir até 2013. Até o final do mandato da mesa executiva, dezembro de 2014, teremos mais umas duas sessões exclusivas para alterações da lei orgânica e automaticamente do regimento interno. Em votação, a resolução, o projeto de emenda à lei orgânica número 02/2013, primeira votação, que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Passamos agora às explicações pessoais, com a palavra os senhores vereadores. Vereador Marino Martioli. Senhor presidente, caros colegas vereadores, as pessoas presentes, eu queria solicitar, senhor presidente, como eu venho sempre dizendo, Astorga ela é composta hoje de 4 distritos, sendo um distrito sede e 3 distritos periféricos. E nesse período de Natal, o distrito sede ganha os arranjos todos. E as outras 3 cidades, como eu venho dizendo sempre, pagam impostos, mas não têm retorno. Então, acho assim, deveria se criar um clima de Natal, de festa nos distritos também. Infelizmente, não está sendo colocado um arranjo no distrito. Porque o comércio de lá não merece, as pessoas que moram no distrito não merecem ser vistas como cidadãos. Então, eu estou solicitando a Vossa Excelência que interceda junto à Prefeitura, porque o meu pedido não foi atendido. Os 3 distritos merecem esse carinho, esse respeito, porque pedir voto todo mundo vai lá. Então agora tem que devolver também em forma de respeito aos cidadãos. Outro pedido, requerimento que eu fiz solicitando resposta sobre a avaliação dos professores no quesito assiduidade. Eu gostaria de ter respostas, porque o ano novo já está começando e ainda não veio resposta. Eu quero saber como que avalia a assiduidade dos funcionários, porque até agora não está claro e não está correto também a forma que se avalia, descontando atestado na assiduidade do profissional. Como eu disse já em outras ocasiões aqui, existem pessoas que aproveitam do atestado médico, mas que elas sejam punidas de forma correta, que os bons funcionários não sejam punidos juntos. Então, que na próxima avaliação do município, nenhum professor, nenhum funcionário que perca ponto na avaliação porque levou um atestado médico.
O Estado não faz isto. Eu acho que atestado médico ninguém questiona. Se questionar, tem a perícia do município que faça essa avaliação, mas que não seja descontado pontos. Como foi feito, por exemplo, na saúde, em que algumas pessoas perderam o rateio lá da verba da saúde, porque a Câmara, os vereadores anteriores aprovaram que se uma pessoa ficasse mais de 30 dias afastada no semestre, ela perderia o direito ao abono. Então, pessoas que se infartaram, quebraram o braço, no exercício da função, perderam esse direito. Então, que os professores tenham mais respeito quando forem avaliados, porque não adianta na produtividade ter nota 90 a 100, porque teve um atestado lá, perder na assiduidade. Que tenham respeito com eles. Quero comentar também que eu acho válido o abono de R$200. E principalmente para a maioria dos funcionários efetivos que estão no salário mínimo. Imaginem que vai ser 1/3. É 1/3 de férias que eles ganham, né? Então, acho assim, é pouco, mas agradeço em nome deles que acham que isso vai ajudar o Natal a ser um pouco melhor. Então, é bastante válido. Vamos pensar para o próximo ano, que a Astorga está aumentando a arrecadação. Dos 30 e poucos milhões que a gente vinha tendo, a gente vai chegar agora, para o ano que vem, em torno de 51 milhões. Então, é uma previsão, mas é uma previsão baseada em números, que no próximo ano a gente possa dar um abono um pouquinho melhor, ou que a gente consiga chegar no salário pedido por esta casa, um salário regional de R$ 811, que o prefeito consiga conceder. Então, era isso, senhor presidente. Eu agradeço e peço uma atenção especial aos distritos, mais uma vez. Muito obrigado. A solicitação do professor Marino, você tinha pedido a questão da assiduidade, da avaliação, está sendo refeito. Está sendo refeito refeito a nova planilha para essa questão da assiduidade. Já vai ser vista, por isso que não foi encaminhado ainda para essa casa. Mas quando você me pediu na outra vez, já entrei em contato com a Secretaria de Educação, ela não passou, que foi que está sendo feita uma nova avaliação, principalmente no quesito assiduidade, em vista da questão que deu dos atestados, tá ok? Em relação aos enfeites de Natal, que tinha sido solicitados numa conversa, com a secretária da Cultura. numa conversa que nós tivemos durante a semana aí, eu e o professor Marino, já tinha me solicitado isso daí, eu conversei com a diretora de Cultura, estaremos juntos amanhã, né, que ela também está nos ajudando aqui a fazer alguns enfeites na Câmara, para o Natal. Então, amanhã à tarde estarei com ela e já vou solicitar essa questão dos distritos, tá ok? Então, esse pedido. E a questão da arrecadação, que o professor Marino citou, muito bem lembrado, Marino, está na lei orçamentária anual, esse aumento da arrecadação, né, passando de 30 milhões, chegamos na casa dos 50 milhões previstos para a arrecadação do município, isso já é um avanço. Então, parece que agora a gente está vendo assim que 2014 pode ser um ano assim de expectativa, não só dos abonos salariais, como um reajuste para os funcionários, fazer um investimento maior, porque... mas de onde está vindo esses recursos? É simples, pessoal. Se todos chegam em nós falando assim, os loteamentos estão subindo, né? Crescendo, está aí expandindo o loteamento, não esqueçam, cada casa construída é um IPTU a mais que vai para o cofre do município. Veja quantos loteamentos que foram abertos. Então, cada imposto que é pago nesse terreno também aumenta a arrecadação. O comércio vende, aumenta o ISS. E tantos outros. Então, a arrecadação também nas indústrias que estão chegando. Então, essa questão, esse reajuste a quase 20 milhões de um ano para outro a arrecadação. Então, vamos ver aí com o Executivo, né, para aumentar para o próximo ano. Tá ok? Com a palavra, o vereador Ademir Batista da Silva. Com a palavra, senhor presidente. Senhores vereadores, amigo o presente na tribuna, ouvinte da Rádio Astorga, eu quero aqui salientar que o asfaltamento está tendo uma retomada lá no Jardim Imperial, né? Reiniciaram lá, né? A gente passei ontem lá, fiquei muito contente, né? E também está sendo construído o posto de saúde na Vila Nova, um posto maior, mais amplo, para atender melhor a comunidade da Vila Nova.
Esse posto está sendo construído em frente à antiga Cepasa. Ok? Não sei quem que é, acredito que, não estou falando do pessoal da limpeza no geral, mas essa semana a gente ficou bem aborrecido, porque eu estive na Sória, fui para Santa Zélia, né? E eu vi assim, saída de Pitangueiras ali também, a quantidade de lixo que está sendo jogado fora do lixão. O que me assusta é que outro dia eu vi um ex-candidato a vereador parando com seu carro, jogando um sofá. A hora que ele me viu, ele amarelou. Não vou falar o nome por ética, mas jogando um sofá na saída de Pitangueira aí. Um ex-candidato a vereador. Fui para a Sória, junto com o Rubens e com outro pessoal, nós fomos verificar, fazer uma visita numa situação que nós vimos, e logo entrando ali nos primeiros carreadores da saída da Sória ali, também ficamos horrorizados, porque havia 3 pneus de caminhão jogados na estrada. Como que alguém passa e deixa 3 pneus daquele tamanho de caminhão, gente? Se fosse um pneu pequeno, os 2 fazem mal, mas está ali, a céu aberto, 3 pneus jogados, e perto da mata ali onde tem o eucalipto, que foi tacado fogo, indo para a Sória, cheio de produtos tóxicos. Como chama? Galões de produtos tóxicos. Eu vi ali, ninguém me falou, nós vimos em loco. Para Santa Zélia a mesma coisa, se você passa para a estrada de Santa Zélia, do lado direito, logo depois do matadouro, do lado direito tinha a cana, jogava tudo ali, que um dia eu tirei foto. Agora eles estão jogando atrás do eucalipto lá de cá. Você passa pela pista, você olha para o lado esquerdo, você vê aquele sofá e um monte de sacola. E são sacolas de lixo de casa. Qualquer outro lixo. Então, fica complicado, faço um apelo à população. Tá ok? Fica complicado porque falam da limpeza pública, tal, fala que está faltando limpeza aqui e ali, mas tem gente jogando lixo no meio das estradas, no meio carreador. Eu acredito que vocês já devem ter visto. Então, o que me deixou preocupado foi justamente 2 questões, senhores colegas. Me deixou preocupado as pessoas jogando lixo ali. Por que estão fazendo isso? Se colocar ali fora, que demore 2 dias, 3 dias, se fala que não está passando um caminhão, mas ao mesmo tempo que a pessoa vai até na saída de Pitangueira, ou vai ali perto na saída dos clubes da sociedade rural, que nós já vimos um monte de coisa jogada, chega mais 5 quilômetros, 2 quilômetros, chega no lixão e joga o lixo lá. Está ali, a céu aberto, joga o lixo ali. Mas não. E o que me deixou mais preocupante são esses recipientes. Muito recipiente jogado. Gente, não vamos esquecer da dengue. As chuvas estão vindo, nós já avisamos isso há mais de um mês atrás. O verão já está previsto aí como um dos piores verões que nós vamos ter, assim, de chuvas bravas. E automaticamente vem a doença, vem a dengue. Será que nós vamos ter que de novo passar por tudo aquilo que nós passamos? E é 2014, 2013 quase não tivemos casos de dengue, 2012 tivemos, é 2 em 2 anos. Já estou falando isso há mais de 6 meses. 2 em 2 anos, porque um ano a gente cuida, no outro não. Então, por favor, e se alguém vê alguém jogando isso, pessoal, marca no número da placa, denuncie, tá ok? Então, fiquei decepcionado na questão das estradas aí rurais agora, não é nem na cidade, rurais. Parabéns à Rede de Combate ao Câncer por o jantar que foi feito lá em sábado, certo? Lembrando que sábado próximo agora, a Associação do Paranaguá esteve aqui ontem, convidou toda essa casa. Sábado agora eles terão um baile no Paranaguá, ali na associação, tá ok? Forró do Bom. Com a palavra, o vereador Osnir Pires Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes e ouvintes da Rádio Astorga. Senhor presidente, a gente pede aqui para na próxima terça, que inclui em pauta o projeto de lei 85/2013 de Santa Zélia, que vai homenagear o Sr. Domingos Vendrame. E a gente agradece a toda a família, né? E que eles venham na terça-feira, que ele vai ser homenageado. E a gente pede a todos os vereadores que vai a favorável esse projeto.
Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Usniri. Com a palavra, o vereador Marcos Roberto Cavalari. Senhor presidente, senhores vereadores, os amigos presentes, o professor Marino fez a colocação correta sobre os enfeites. Realmente, nos distritos a gente sempre passeia, vai lá nos sábados, nos domingos, nunca se tem nada mesmo, e eles pagam os impostos, eles merecem esses enfeites lá para eles também, que eles pagam os impostos. Enfim, não só os enfeites, como a saúde, o bem-estar, escolas, tudo para eles também, que eles são as pessoas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. E o professor também falou, aí falando dos distritos, professor, eu estive em Tupinambá esses dias e os moradores estão lá pedindo uma ATI, as pessoas da melhor idade, eles estão pedindo que coloque uma ATI lá para eles também, né? Então a gente aproveita e fica aqui até uma solicitação, um pedido, uma indicação, verbalmente, mas está aqui, para que a administração se preocupe mais com os distritos, principalmente também com o Tupinambá, que está desejando essa ATI. O professor também falou sobre os atestados médicos. Lá nós tivemos uma reunião, todas as escolas estão tendo reuniões, as diretoras estão conversando com os funcionários e passando aquela ficha de avaliação lá, como é que vai ser. E não foi diferente na nossa instituição, que também no próximo mês vai entregar a nota de avaliação. Aí você perde 20 lá nos atestados, na pontualidade, lá perde já 20, aí você perde mais 10 pontos, e é assim. Segundo a informação que as diretoras estão passando, é assim. Você tem um atestado, uma falta, você perde 10 pontos. 5 faltas, você também perde 10 pontos. E eu tenho uma falta que eu fui no oculista fazer uns exames em Maringá, então eu levei um atestado de uma falta, ou seja, já perdi 10 pontos. Então, se eu, semana que vem, ou essa semana, que eu ainda não fiz os meus exames de rotina, eu vou aproveitar e vou fazer meus exames de rotina, que eu sempre faço. Não, vai ser 10 pontos, porque 1 é 10 e 5 também é 10. Então, como eu ainda não fui fazer esses exames de rotina, porque um dia, os meus exames sempre são lá no João de Freitas, com o Dr. Elcio. Então, um dia eu vou lá pegar atestado de 2 dias, porque um dia eu vou fazer a consulta e no outro dia eu vou fazer os exames. Então, eu vou pegar um atestado de 2 dias. Eu já perdi 10 pontos com uma falta, então com 5 também é 10. Então eu posso ter mais 4, né? Então, é essa mais ou menos. Aí você soma 10 com 20, 30, e você já ficou com uma nota 70. E nos outros esquisitos, você não é perfeito, porque ninguém é perfeito. Aí você fica com nota 5, 4, 6,5. Não, tá difícil essa situação aí. Tanto é que foi questionado o negócio de nota por aqui, na candidatura das diretoras, das futuras diretoras que hoje já registraram as suas candidaturas. Então, elas perdem nota mesmo, ela pode ser um exemplo profissional, mas aí ela fica com 5, 4, 6,5 e é por aí. Então, isso aí tem que ser revisto mesmo. Eu já estou até dando a minha dica, que eu estou caçando médico, fazer meus exames de rotina. Não estou doente não, mas todo ano eu faço. E também sobre o abono, senhor presidente, de R$200, até poderia ter feito assim para um valor maior, não só 200, 300, R$400, porque nós já feito nesta casa um requerimento para pagar o salário de Estado, de 800 e pouco. Até hoje não foi pago, não faz o plano de carreira do servidor público. Eu estou com dó das merendeiras, das zeladoras, dos serviços públicos, limpeza, enfim, tudo. Aquelas pessoas humildes que ganham salário mínimo, desconta tudo. Olha, infelizmente é difícil. Então vamos ver se para o ano que vem ou faça esse plano de carreira já. Se não vai demorar um pouquinho para fazer, mas pelo menos o ano que vem também tem aumento, não vai ser mais 800 e pouco o Estado, não, vai ser outro valor. E já que tem essa arrecadação de 51 milhões que vai ser por aí, até vende uns terreninhos aqui que faltou vontade de eu votar contra a venda do terreno. Mas eu não votei contra a venda daquele terreno, porque você sabe que essas vendas de terreno, de leilões, eles sempre são direcionados aos queridos. O pessoal que sempre está ajudando na campanha, esse pessoal assim, sempre meio direcionado. Mas eu sei que ele também tem uma dívida de R$700 mil o ano que vem, mas vai ganhar 51 milhões, inclusive essas vendas de terreno é para juntar esses 51 milhões. Esse valor aí, então eu falei, vou votar a favor da venda desse terreno aí, para ver se junta para dar 750 mil, que até sei que é dívida de outros prefeitos, e bem lá atrás, amigo dele também, que ajudou ele na campanha política. Que eu sei muito bem de quem é essa dívida
de 750 milhões, que vem arrastando lá do amigo dele, que inclusive na inauguração da creche nova estava meio quietinho lá para uns cantos que eu vi ele por lá. Então, essas pessoas amigas dele aí, que fez as coisas erradas no passado. E é tudo aliado. Então, esse também R$7.000 do consórcio, para ajudar esse consórcio aí que vai junto com outros municípios, aproveito andar rápido com esses R$7.000, resolver esse assunto logo, porque eu estou cansado de andar nos bairros, a comunidade, inclusive o Conjunto Alvorada, passei lá, dá até dó. Dá dó de quem tem carro, bicicleta, até mesmo as crianças que brincam lá na rua, porque tem cada cratera e cada buraco, parece parece uma na rua Ageu Rodrigues Carolino, na Antônio Tarifa Vargas, que são as duas ruas, tem uma paralela no meio assim também, uma descenda vertical lá. Aquilo tá de cratera, gente, que dá até dó dos moradores, dá até dó do povo. Não, é R$7.000 para ajudar nesse consórcio, mas anda logo esse consórcio, porque esses buracos estão te dando mais. Mas também não é só lá que tem buraco não, viu gente? A cidade inteirinha está cheia de buraco. Então vamos logo com esse consórcio, porque senão vai chegar a próxima eleição. Não tem eleição para deputado ano que vem. Os amiguinhos queridinhos dele, os filhos do Durval Amaral, o filho do Solex Canziani, o netinho querido daquele outro lá do Hermes Brandão, o netinho, o filhinho, o Cury, esses amiguinhos do rei, vamos ver se eles mandam as verbas logo, porque os pais já estão tudo lá em Curitiba, coçando e recebendo lá na Assembleia Legislativa, lá que é o que mais eles fazem lá. Então agora, senhores, eu vou aproveitar e contar essa historinha para vocês. Agora estão colocando os filhinhos deles, as crias deles, porque estão cansados esses velhos mamar lá em Curitiba, em Brasília. Agora eles arrumaram um jeitinho para trazer os rapazinhos bonitinhos para a sociedade votar. Agora é os filhos deles que vão ser os deputados, os queridinhos, as crias deles. E os prefeitos, tudo caçando um jeitinho de pôr eles lá na Assembleia Legislativa. Mais uma enganação para o povo o ano que vem. Sobre a Rua da Sória, sobre o asfalto na Sória, eu também tive lá venda, graças a Deus começou lá o asfalto, no Imperial, aliás. E na Rua da Sória lá, o pessoal também está pedindo assim, é para conversar com os moradores dessa rua querem conversar, que eles estão querendo que lá as crianças vão para a escola, estão atravessando as ruas lá, esses dias parece que quase aconteceu um acidente com um menino lá, eles sobem aquela rua para vir para a escola, aquela escola que tem lá em cima, o Alfredo Sofentini, né? E ali está muito perigoso. Fazer um calçamento, os moradores, conversar com os moradores, fazer aquele tijolinho, pelo menos de um lado ali, conversar com aqueles moradores, ali inclusive meu irmão também mora lá, os vizinhos falou com ele, tirar aquelas canaletas, arrumar aquilo ali, daquele lado de cá, conversar com todos os moradores daquele lado ali. É isso, a da Sória, que desce até lá embaixo, aquela primeira ali. Que aí as crianças vêm do bairro ali e sobem para aquela rua ali para ir para a escola. Teve papai ali, tudo, né, naquela rua ali. Então eles estão pensando em fazer ecológico também, fazer com esses tijolinhos que teve na avenida, conversar com os moradores, porque você sabe que a maioria vence. Então se a maioria quiser, conversa, vem na prefeitura, eles estão pensando em vir conversar com o prefeito, com o pessoal, com o doutor Wilson, eles lá, para sugerir, colocar esses tijolinhos para a comunidade. Inclusive, se vai ter o asfalto, vai ter tudo, graças a Deus vai ter, que os moradores estão pedindo muito, vai ficar um bairro bonito, bem organizado, e principalmente vendo a criança que vai para a escola, não tem mais segurança. Isso, e no Dima Durães também, tem uns bueiros lá naquela rua, uma moradora disse para mim, lá no Conjunto Dima Durães, na Monteiro Ribeiro, que tá cheio de lixo, água escorrendo, crianças tudo lá. Então o pessoal lá da rua, do Conjunto Dimas Durães, da rua Ribeiro Monteiro, pedindo para olhar esse bueiro com essa água verde escorrendo por lá. Tem também as eleições na próxima terça-feira das escolas e dos centros municipais de educação infantil. Hoje as candidatas já entregaram as documentações, as candidatas à diretora das escolas, e eu vou pedir aos senhores pais das escolas e do Centro de Educação Infantil que nesta próxima terça-feira, dia 3, as eleições começarão às 8 da manhã, nas creches até 6 horas. Eu acho que nas escolas deve ser até 5 horas, porque 6 horas os pais, até 6 horas ainda vem pais pegar criança nas creches, nos centros de educação infantil. Então eu peço que uma pessoa da casa, seja o pai ou a mãe, leve o documento de identidade para que vá lá na escola e escolha
a futura diretora, que o mandato agora vai ser de 3 anos. Então, nesta próxima terça-feira, a partir das 8 da manhã, senhores pais, pegue seus documentos, uma carteira de identidade e vá até a escola de seu filho para escolher o seu futuro diretor. E é só, senhor presidente, obrigado. Muito bem. Lembrando que dia 5, quinta-feira próxima, você vai falar? Quinta-feira próxima, a abertura do no Complexo Esportivo Municipal, a abertura dos Jogos Escolares do Paraná, bom de bola, fase final, né? E nesse final de semana, dia 1º, domingo, nós teremos a final do Campeonato Interbairros e o Campeonato Municipal de Futebol. Às 13 horas, Vila Olívia e Jardim Londrina. Às 14 horas, Vera Helena e Santa Zélia. Isso é o Infantil e Juvenil Interbairros. Às 15 horas, Vera Helena e Sara pelos aspirantes. E às 16 horas, Sara e Vila Olívia com o final do titular, tá ok? Vai ser no Complexo Esportivo de Astorga. Com a palavra, o vereador José Carlos Paixão. Senhor presidente, os vereadores, por presente. Eu pedi a palavra mais para justificar a minha ausência, que eu gostaria de que constasse em ata, a minha ausência na penúltima sessão, né? Que mais para constar em ata, né? Que eu tive uma cirurgia, infelizmente foi no mesmo dia da sessão, né? Então não tinha como eu participar. Então é mais para justificar. E peguei um atestado também médico, está com o nosso diretor executivo, né? E agradecer os amigos, as pessoas que rezaram e oraram para a minha recuperação. É só isso, presidente. Só. Obrigado. Lembrando, José, terça-feira nós lembramos sim, tá? Foi lavado em ata, sim, que voltamos de Curitiba no domingo, na segunda noite, né? Mas eu não estava na ata. Né? Vamos verificar aqui, vamos colocar nessa próxima, né? E chegamos no domingo, na segunda noite, na terça de manhã você já foi para o hospital fazer a cirurgia. Hoje é comemorado o dia do santo do dia, o Santo Evaristo, e também Dia Internacional do Ministério Público. Lembrando a todos que amanhã já sai em diário oficial o concurso da Câmara Municipal, dia 15 de dezembro, às 8 horas da manhã, e as provas serão realizadas na Escola Municipal Monsenhor Celso. Então, as inscrições aconteceram até semana passada, dia 14. Então, hoje, nós já recebemos a promulgação do concurso, tudo certinho, já sai amanhã no diário, né? E no site da Câmara também, cmastorga.pr.gov.br, tem todas as informações, quem são os inscritos, as vagas que saíram, e lembrando que o concurso acontece dia 15 de dezembro, no domingo, às 8 horas, na Escola Municipal Monsenhor Celso, tá ok? Mais alguém? Nada mais. Havendo... antes de encerrar, e aproveitando a oportunidade que o Hisashi Tomokuni está presente aqui no plenário, recebemos no dia de ontem, hoje, o seu ofício aqui, ofício esse que ele pede a nós, vereadores, a questão de verificação na questão da lei orgânica, no prazo, porque o que acontece? Na lei orgânica do município, estipular um prazo máximo para que o executivo repasse as solicitações dos protocolos. Então, as pessoas vão até a Prefeitura Municipal, protocolam algum requerimento, alguma solicitação lá, e parece que esquece. Né? Eu estive conversando com ele, até marquei aqui, foi protocolado dia 9/5, depois teve um segundo protocolo dia 10/9, tem o número dos protocolos, fiquei sabendo que já foi protocolado agora dia 30 de outubro, se eu não me engano, mais uma solicitação do Sr. Hisashi Tomokuni. Então, nós gostaríamos um pouquinho mais de agilidade. E ele solicita, através do ofício, para essa Casa de Lei, para que a gente, nessa mudança da lei orgânica, que a gente estipule essa data de entrega. Já tem alguma coisa, mas que a gente priorize essa data. Então, só ressaltando aqui. Quero agradecer a presença de todos que estão no plenário, Nelson, o Ildefonso, o Sérgio Mascarenhas, o Hisashi, o Norton, a Anchete, o Celso, que teve que se retirar, e a todos uma boa noite. Havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão ordinária. Portanto, senhoras e senhores, está encerrada a 39ª
sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, neste dia 26 de novembro de 2013. A sessão foi presidida pelo vereador Sérgio Daguano e a presença dos vereadores Cláudio Nerichida, que secretariou, e os vereadores presentes, Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, Ademir Batista da Silva, obrigado. Maurício Ricardo Juliano, José Carlos Paixão, Luiz Carlos Lorezão. Portanto, presença de todos os vereadores na sessão de hoje. Uma boa tarde e até a próxima terça-feira.